bem, hoje dia 6 de novembro, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Hoje, primeira sexta-feira do mês, também recordamos com carinho o apostolado da oração. E rezamos hoje às 4 horas da tarde, então, a missa votiva ao Sagrado Coração, juntamente com o apostolado da oração. No Evangelho de hoje, Jesus nos coloca o exemplo do administrador infiel, aquele que esbanjou os bens do patrão e foi cobrado, então, de sua desonestidade. Mas Jesus elogia a esperteza, a inteligência desse administrador infiel. Ao saber que o patrão vai dispensá-lo, o que ele faz? Ele começa, de alguma forma, a restituir aquilo que ele havia roubado, a devolver, então, aos clientes do seu patrão aquilo que poderia ser o seu lucro, ou seja, ele repara o mal que fez. Claro, age com esperteza, mas passa então de uma atitude de roubar para uma atitude de ajudar. Deixa a ganância e passa a praticar a caridade. E para quê? Para que aqueles, então, a quem ele devolveu, ou de alguma forma beneficiou, pudessem acolher em suas casas quando ele fosse afastado, então, da administração. Nesse sentido, e se nós podemos, então, comparar, nesta vida, nós estamos, por assim dizer, numa morada provisória. A nossa morada verdadeira é junto de Deus. E se nós queremos ser acolhidos no amor de Deus, então devemos amar nesta vida. Sermos espertos ao ponto de perceber isto. Se nós queremos, então, ter um lugar junto de Deus, devemos fazer a sua vontade na prática do bem e do amor para com o próximo. É isto que o Evangelho de hoje nos ensina, nesta parábola, então, do administrador infiel. Ouçamos, então, o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o que o Senhor vai me tirar a administração? Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Nesta parábola intrigante do administrador infiel, Jesus termina dizendo que o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. E conclui: de fato, os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. O que Jesus está nos dizendo? O que ele está nos dizendo remete-nos também a outra passagem do Evangelho, na qual Jesus diz aos discípulos, e portanto a nós: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Ter a simplicidade da pomba, ou seja, um coração capaz de amar, de ser gentil, de fazer o bem, mas a prudência ou a esperteza da serpente, de avaliar o perigo, de se defender, mas também de alcançar os seus objetivos. A serpente, antes de dar o bote, ela observa, e quando ela percebe que está segura para dar o bote, então ela dá o bote e, com certeza, apanha a sua presa. Ou seja, estar prontos, preparados para alcançar os nossos objetivos. Mas quais são os objetivos dos cristãos? Os objetivos dos cristãos não são de poder, de estar acima dos outros, mas de fazer o bem, de espalhar o Evangelho e de levar a conversão.
E, portanto, nós, administradores dos bens espirituais de Deus, como discípulos de Cristo, devemos então nos dispor as nossas energias, as nossas forças para a prática do bem, a fim de converter outros a Cristo, de ajudar outros a conhecer o Senhor, de levar a palavra do Evangelho ao coração dos outros. Mas para isso, precisamos então ter esta esperteza nos nossos negócios, nos negócios da luz da qual somos filhos, agindo então em nome de Cristo, mas com a convicção, com paixão, falando do amor de Deus aos nossos irmãos, com a nossa vida, com tudo aquilo que somos. E então seremos capazes, sim, de levar outros à conversão, a se aproximarem de Deus, pelo nosso testemunho, também pela nossa postura. Que Deus abençoe a todos.